Galera, vamos apresentar aqui rapidinho, tá, para não tomar tanto tempo. Meu nome é Luana, eu moro em Florianópolis, não sou daqui, mas moro aqui há algum tempo, 6 anos. Estou na área de qualidade há 5 meses, mas 5 meses bem intensos, bastante. Especificamente na área da qualidade, na área de TI eu estou há 1 ano e 1 mês. Bom, vamos lá. Eu trabalho como QA de acessibilidade na Everest. Também trabalhei como analista de testes brevemente, ali algum projetinho eu estava sempre acompanhando. E agora eu estou na área de acessibilidade, em projeto de acessibilidade. Eu vou explicar um pouco hoje sobre como são os testes de acessibilidade, a importância desses testes, como eles são feitos, enfim. Eu estou aberta para qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, é só fazer no chat, tá bom? Eu fiz uma apresentação de slides também para auxiliar em entendimento melhor. E, enfim, fiquem bem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta no chat, pode me interromper também, bem tranquilo. Bom, voltando rapidinho, o maior motivo de eu ter ido para essa área, e eu acho bem legal falar disso, é porque meu filho está no transtorno do espectro autista. Foi diagnosticado quando ele tinha 4 aninhos, hoje ele já tem 9. Então, eu sou uma pessoa que luta incansavelmente todos os dias por acessibilidade e por inclusão. Isso é uma coisa já inerente a mim e que eu não consigo, não é que eu não consigo controlar, mas nem quero controlar, né? Quero sempre lutar por isso. Enfim, bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Ué, Wellington, você tá por aí? Tá aparecendo aqui Tô que eu sim, tô sim. não consigo compartilhar minha tela. Tá dizendo que você desabilitou. Você Oxe, como pode? assim? É. Deixa eu ver isso. Deixa eu Tá, ver isso. obrigada. Enquanto isso, vou dar boas-vindas aqui a uma galera Eita, Fica à agora. boa que vontade. entrou. Fernandinha, Serginho, Mariana Dias, minha xará, minha best, Fernanda também, minha best. Legal, gente, ver essa galera aqui. Vê se estou conseguindo agora. Agora foi. Foi, né? Foi? Acho que foi, né? Foi. Estamos vendo. Esperamos que vá. Foi. Então, gente, vamos falar de acessibilidade, então. Por que a acessibilidade web é tão importante? Especificamente os testes de acessibilidade. Deixa eu colocar o chat aqui no cantinho, senão eu não consigo ver o que vocês falam. Pronto. Peraí, só um ponto. Antes de Claro. começar a falar. Pessoal, saia apertando os prints aí à vontade, tá? Pra vocês compartilharem LinkedIn e tudo, tá? Pra também trazer visibilidade para as meninas, tá bom? Pode continuar, Luana. Deixa eu arrumar o cabelo, gente. Brincadeira. Vamos lá, então. Coloquei aqui o chat no cantinho, consigo ver o que vocês falam. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeira coisa, questão de população mundial, que é pessoa com deficiência. Isso aqui foi uma pesquisa realizada pelo... Como é que eu coloco isso aqui para baixo? Pronto. Pelo World Bank, cerca de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 15% da população mundial possui alguma forma de deficiência. E a prevalência de deficiência é maior nos países em desenvolvimento, obviamente, né? 1/5 do total global estimado, entre 110 milhões e 190 milhões de pessoas possuem deficiências significativas. O que seriam essas deficiências significativas? Deficiências a longo prazo, deficiências que não são, digamos, temporárias, que a gente tem aí um rol de deficiências muito grande definido. Algumas inclusive temporárias, e alguns impedimentos temporários também, às vezes ocorrem, sei lá, por virtude de algum acidente ou alguma condição de saúde, e deficiências mais significativas que não tem cura ou não tem como reverter, né? Então, seria nesse sentido. Tá dando para ver certinho aqui minha tela? O chat atrapalha aqui no canto? Não sei se vocês veem isso aqui. Não, pra gente não aparece o chat, só aparece mesmo a apresentação. Ai, ótimo, que bom. Melhor assim. Vamos lá. Então, gente, o que é acessibilidade? Acessibilidade, ela é conhecida como capacidade de acesso. O que significa? Que são dispositivos, serviços e produtos que são acessíveis a pessoas com deficiência. No caso, as pessoas que possuem alguma deficiência,
elas precisam usar tecnologias assistivas, que tornam essas coisas acessíveis para elas. Alguns slides à frente eu vou explicar mais ou menos quais são essas tecnologias assistivas utilizadas aí no acesso à web, tá bom? E vamos lá para a importância da acessibilidade. A acessibilidade, ela se concentra em projetar e desenvolver sites ou aplicativos, ou sistemas que sejam acessíveis para essas pessoas com deficiência. Como eu falei, a gente tem aí pessoas que têm algum tipo de impedimento ou deficiência, que pode ser física ou temporária, não física ou temporária. O que seria uma deficiência não física? Às vezes a pessoa, por exemplo, o autismo, ele é considerado uma deficiência, está no rol de deficiências, por mais que muitas pessoas às vezes não enxerguem a pessoa que está no transtorno do espectro autista como deficiente, está classificado como uma deficiência, e é bem importante ressaltar isso, né? E às vezes temporária também. A pessoa pode sofrer um acidente e, sei lá, lesionar alguma região aí cerebral que afete a visão e fique com uma cegueira temporária, enfim, mas são esses os casos, né? Em termos gerais, quando a gente diz que um site é acessível, o que é um site acessível? Seria dizer que esse conteúdo ele está disponível, essa funcionalidade ela pode ser operada por qualquer pessoa. E acessibilidade é isso. A acessibilidade ela não é específica para esse grupo de pessoas que tem alguma deficiência, que possuem alguma deficiência. A acessibilidade engloba todo mundo. A acessibilidade ela é universal, eu gosto de usar essa palavra. Ela engloba realmente todo mundo. Por quê? Quando nós chegarmos aí na terceira idade, querendo ou não, vão ter novas tecnologias, que ok, acho que todo mundo que está aqui é da área da TI, mas vai chegar um tempo que nós vamos chegar aí na aposentadoria e as tecnologias vão mudar e a gente vai ficar defasado. E se a gente utilizar um aplicativo ou um site que não tenha uma sequência de navegação concisa e que tenha um modo de utilização que seja muito complexo, isso é um defeito de acessibilidade. Então, acessibilidade também engloba idosos, pessoas que não têm o costume de utilizar a tecnologia também, né? Que a gente tem boa parte da população brasileira que não tem acesso à internet. Então, quando vai utilizar, pode realmente ter problemas, né? Vamos lá. Sobre as tecnologias assistivas. Tá? Abri aqui. Peraí, pronto. Os sites que são acessíveis. Opa, alguém falou alguma coisa aqui. Ocultar a barrinha de downloads. Onde é que está essa barrinha aqui? Eu não sei, gente. Não estou vendo essa barrinha de downloads. Eu acho que já saiu agora. Já saiu? Ah, tá, que tinha coisas abertas, já coloquei. Beleza. Os sites que são acessíveis a pessoas com deficiência, eles têm que oferecer suporte a essas tecnologias assistivas, né, que os usuários estão utilizando. O que são as tecnologias assistivas nesse caso? São os leitores de tela ou ampliadores que leem o conteúdo em voz alta, né, e aumentam o zoom se necessário. No caso, depois eu vou comentar um pouco sobre alguns leitores de tela. Infelizmente, existem essas tecnologias para reduzir ou remover as barreiras do acesso digital. Quando a gente pensa em acessibilidade, trabalhando com acessibilidade, eu percebo que temos um caminho muito longo a percorrer para que tudo seja totalmente acessível. Vocês vão entender aí nos próximos slides. Então, tem muitas barreiras ainda que essas pessoas enfrentam para acessar a internet como um todo, seja aplicativo, site, enfim. E o fornecimento dos benefícios garante que todos, independente da idade, capacidade física ou mental, possam usar a internet e ter uma boa experiência na web, que é o que a gente procura, essa boa experiência, qualidade de experiência, né? E aí, sobre os leitores de tela, vou falar rapidamente sobre alguns. Nós temos o NVDA e o JAWS, que são para o Windows, o Orca, que é para o Linux, Talkback para o Android e o VoiceOver no iOS. Não sei se alguém aqui já utilizou o leitor de tela, alguém utiliza no dia a dia. Eu sei que tem gente aqui que utiliza. Eu já fiz teste de acessibilidade e utilizei o NVA, quando eu prestei NVDA. serviço para a Vivo. Como é que foi? O e-commerce da Vivo. Como é que foi a experiência para você? Ah, foi diferente, né?
É Bastante diferente. é um exercício, nós temos que exercitar realmente outros sentidos, né? Você tem que tentar entrar na perspectiva daquela pessoa que utiliza esse leitor para fazer esse acesso, né? Seja internet, site ou aplicativo. É um exercício realmente diário de percepção, de empatia, principalmente, né? Mas, enfim, se deixar eu ficar falando aqui, gente, meu Deus, eu tenho que tentar ser mais direta. Mas vamos lá. O JAWS, o que é o JAWS? É o leitor de tela, Job Access with Speech, na sigla em inglês. É um programa de computador ou leitor de tela para Microsoft Windows, né? Permite usuários com deficiência visual lerem a tela por meio de uma saída de texto para a voz ou um dispositivo em braille também. Ele é produzido aí pela Blind and Low Vision Group, da Freedom Scientific, sediado em São Petersburgo, na Flórida, nos Estados Unidos. Esse, no caso, é pago, não é um software de uso livre, open source, que a gente diz, né? Tem esse, mas aí temos o NVDA como alternativa. Aí vamos para o Orca, que no caso é bem poderoso, ele tem várias extensões, ele é bem interessante de utilizar, ele é de código aberto e é gratuito, ele é extensível e é mais utilizado normalmente pessoas que utilizam Linux, né? Ele é para telas no Linux e foi desenvolvido pela equipe do Gnome. Enfim. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Senão eu vou ficar falando. Mas eu não sei se eu posso dar um exemplo, como é que aparece um leitor de tela. Olha só, vou ligar no, esse eu tô com um celular Android, tá, gente? É um Motorola, então seria o TalkBack, tá? Por exemplo, vou abrir um aplicativo qualquer aqui. Pronto, vou abrir o meu Sons para Dormir, que é um aplicativo que eu baixei para me ajudar a dormir. Sou uma pessoa muito ansiosa. E ele me ajuda com umas musiquinhas. No TalkBack, eu ativei um recurso de atalho que eu consigo ligar apertando o botão de volume para baixo e o botão de power. E aí, a cada swipe que eu fizer, ele vai ler exatamente o que está na tela, só que o que acontece? Aí depois eu vou falar os problemas que surgem aí em decorrência da falta de cuidado, às vezes, de quem está desenvolvendo o aplicativo ou esse site, de ter uma ordem correta de navegação, de ter um código HTML bem estruturado, enfim. Mas vamos lá. Aí temos o VoiceOver, que é da Apple, né? Ele pode ser utilizado no iPod, no WatchOS, iOS, tvOS, macOS, enfim, para todos os dispositivos aí da Apple. Bom, como eu falei, acessibilidade é para todos, não é somente para pessoas com deficiência. Coloquei aqui um exemplo de, por exemplo, quando você vai utilizar um site ou que é para um desktop, que é para computador, por exemplo, em um telefone celular, e aparece aquela mensagem: esse conteúdo não está disponível em sua área. Isso é um problema de acessibilidade. Ou você vai utilizar um tablet e esse site não comporta naquele formato, também é um problema de acessibilidade, tá bom? E aí tem 4 princípios que são extremamente importantes para que a acessibilidade ocorra. O primeiro é perceptível. Por que imperceptível? As informações e os componentes da interface do usuário, eles devem ser apresentados em forma que ela realmente possa ser percebida pelo usuário, né? O usuário ele pode identificar esse conteúdo e esses elementos da interface por meio de outros sentidos, né? Por exemplo, quando a gente tem uma imagem em um site, um aplicativo, essa imagem ela tem que ter uma descrição. Aí, falando nisso, eu cometi uma gafe aqui que agora eu vou me retratar. Para quem não está me vendo, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, escuros, estou vestindo um blazer azul marinho e estou um pouquinho nervosa. Quem está me vendo é nítido no meu rosto isso, mas vai passar. Tá bom? E você descreveu... Muito bem. Ah, obrigada, amor. O Murilo, para quem conhece, é meu ex-parceiro. Metade do que está aqui é que eu aprendi com ele, meu grande mentor. Muita Murila. admiração. A Murila. Imagina, mérito é todo seu. Uma das melhores testers que eu conheci nos últimos tempos. Oi, gente.
Joga lá embaixo, joga minha mãe embaixo. Depois vou mandar um bombom para tua casa. Obrigada. Então, aí no caso, uma imagem, a gente tem essa imagem no aplicativo. Por exemplo, imagem. Você está ali sei lá, aplicativo da Netflix, e tem ali a foto de um filme. Vai ter que ter uma descrição realmente dessa imagem. Imagem do filme Guerra das Estrelas, em que duas pessoas estão com. Não lembro o nome daquele bastão lá que eles usavam. Eu não assisto essas coisas, mas enfim. Realmente tem que ter essa descrição da imagem para que a pessoa entenda o que tem ali, porque essa experiência tem que ser igual para todo mundo. Se eu que sou visível, para uma pessoa que não tem deficiência visual, estou vendo essa imagem, estou tendo a experiência de entender essa imagem, a pessoa que está usando o leitor de tela e não está visualizando essa imagem, ela tem que entender de outra forma. O leitor de tela vai realmente descrever essa imagem para ela. Alguém está com... Aqui. Tem alguém que está com o áudio ligado aí, tá atrapalhando um pouquinho, assim. Puder mutar. Deixa eu ver quem que é. Enquanto isso, ô Luana, Oi. tá vendo essa barrinha aí embaixo? Você consegue tirar ela? Ai, aqui, gente, perdão. Aí. Era isso, então, perdão. Então, vamos lá. Posso continuar? Tudo certo? Vamos lá. Tudo certo. Enquanto isso, eu vou procurando quem tá com o áudio aberto. Ai, tudo bem. E aí temos operável, que é um outro princípio extremamente importante, que significa que a navegação deve ser operável. Por exemplo, o usuário tem que conseguir utilizar um botão, ele tem que conseguir realmente clicar e esse botão, na verdade, esse botão tem que executar uma ação, né? Então tem que ter essa codificação como um botão, por exemplo. Acontece muitos de defeitos aí, por exemplo, eu estou num projeto mobile agora. Então, todo componente clicável no mobile é um botão e deve ser codificado como um botão, porque senão a pessoa vai passar via swipe por esse componente e vai querer clicar e não vai acontecer nada, ela vai ficar, e aí? Né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, tem que ser operável. O menu de navegação tem que conter um submenu sendo exibido via mouse. Outra coisa que é muito importante destacar: pessoas que utilizam leitor de tela não utilizam mouse, por motivos óbvios, né? Utiliza teclado. No caso a plataforma forma web. Oi, Diego! Agora vi o Diego ali. Bem-vindo! Que bom que você está participando. E aí, esse site ele tem que ser operável de uma forma que se possa usar pelo teclado. E no caso de celular, via swipe, né? Que é esse movimento do dedo. Tem que ser compreensível. A informação e a operação da interface de usuário devem ser compreensíveis. Parece meio óbvio, né? Mas acontece muito problema em relação a isso. Tá? Usuários devem ser capazes de entender o conteúdo, aprender, lembrar de como usar a interface, que é a questão que eu falei, a ordem correta da navegação. Eu observo até no meu filho, que está no transtorno do espectro autista, ele se irrita profundamente quando ele está usando um aplicativo e o botão voltar, por exemplo, aparece no canto esquerdo da tela, daqui a pouco ele muda a tela, esse botão já está lá no lado direito, então tem que ter uma ordem de navegação compreensível, concisa. Então, é uma questão que acontece, é bem recorrente, e para nós que somos visuais, nossa, mas não tem problema, não só visuais, nós que também não temos nenhuma deficiência, somos neurotípicos também falando aí em relação ao autismo, né? Para nós parece que não impacta tanto, mas para essas pessoas impacta sim, então é muito importante ter uma ordem correta de navegação. E robusto, que significa? Conteúdo tem que ser robusto o suficiente para poder ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de agentes de usuário, inclusive tecnologias assistivas, conseguir comportar vários tipos de leitores de tela, né? E também plataformas, sendo web, mobile, enfim, diferentes. Produtos digitais desenvolvidos nos padrões usando tecnologias apropriadas, um site que requer uma versão específica de um navegador para ser usado. Se o usuário não usa a versão que está sugerida, fica impossibilitado de consumir o conteúdo. Então, é um problema que acontece muito. Tá? Alguém tem alguma pergunta?
Obrigada, Diego. Prazer ter você aqui. Vamos lá. Agora vamos para as diretrizes de acessibilidade, que são aí o nosso norte, os testes de acessibilidade que eu realizo e meu parceiro ou minha parceira realiza, sempre são pautados nas diretrizes de acessibilidade. Elas consistem em muitos requisitos que orientam não só nós da área de teste, elas orientam os designers do projeto, os desenvolvedores, nossos queridos devs, que a gente tem que ter uma amizade com eles também, analistas de negócio, enfim, todos os profissionais envolvidos no projeto que realmente estejam aí engajados nessa acessibilidade têm que conhecer as diretrizes, ou pelo menos parar para ler um pouquinho, né? Para criar esse conteúdo acessível. Essas diretrizes são alguns padrões que atendem às necessidades de diferentes usuários globalmente. E essas diretrizes, elas são bem amplas, elas não contemplam apenas algum tipo específico de deficiência, né? Tem aí diretrizes que são orientadas para a população com deficiência auditiva, que utiliza aí o idioma Libras, né? Ou as que precisam de legendas em vídeos e tudo mais. Até aqui eu peço desculpas se tem alguém aí que tenha deficiência auditiva. Eu, infelizmente, ainda não aprendi a me comunicar por Libras, mas está nos meus planos. Inclusive, fazer uma palestra só em Libras, eu achei maravilhoso. Mas, enfim, fica aí de meta. E tem algumas diretrizes que são voltadas realmente para pessoas que são deficientes, que têm deficiência visual, perdão. E, enfim, o World Wide Web Consortium, conhecido como W3C, ou W3C, como vocês quiserem, recomenda o uso da versão recente do WCAG. A gente brinca, nós, acessibilidade, que o WCAG é a nossa Bíblia. A gente consulta o tempo todo e a gente precisa realmente decorar essas diretrizes e entender todas elas também. Não basta decorar, tem que entender e compreender o conteúdo da WCAG. E aí a gente tem essa versão, também está em conformidade com a anterior. Então, se o site atender aos requisitos da última versão, que é a 2.1, ele também vai atender a versão anterior, 2.0, né? E aqui também é uma outra coisa muito importante, que dentro dessas diretrizes a gente tem critérios de sucesso. O que seria critérios de sucesso? A gente tem 3 classificações, digamos assim. Tem algumas diretrizes que obedecem ao nível A, outras ao duplo A, que a gente fala que é o A, e outras ao triplo A. No caso, a mais básica, a questão de critério de sucesso seria o nível A, que ele cobre os requisitos realmente mais básicos de acessibilidade, é o grau mínimo. Então, dependendo aí do projeto, alguns projetos que ainda estão iniciando essa acessibilidade, às vezes costumam focar só nesse nível A, e não vão para o nível 2A, mas o ideal para qualquer projeto que queira realmente pautar pela acessibilidade é que obedeça ao nível A e duplo A, que esse duplo A ele aborda uma gama um pouco maior de diretrizes e aborda barreiras de entrada mais comuns para pessoas com deficiência, um nível mais alto de conformidade, né? E o nível triplo A, que é, pelo menos aqui no Brasil, os poucos sites são os que realmente conseguem obedecer a esse nível AAA, que é o nível mais alto, mais difícil de ser alcançado. Estamos caminhando aí para que isso seja possível no futuro mais breve possível, né? Não, é desejável não da maior necessidade, mas eu acredito que é. Enfim. Gente, alguém tem uma pergunta? Eu vou dar uma parada aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer uma consideração aí a galera do meu time que está aí? Ficou super feliz se vocês participarem também. Não estou ouvindo ninguém. Eu tenho uma dúvida. Boa noite. Boa noite. Vanessa. Eu queria saber, você falou dos níveis A, né, do duplo A e do triplo. Para o desenvolvedor, o triplo A, ele é mais trabalhoso do que o único A? Como que funciona isso, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Então, de certa forma, sim, mas aí a gente tem que parar para pensar o que seria mais trabalhoso. Porque a partir do momento que você adota um triplo A desde o início, você realmente pensa em acessibilidade com esse nível de exigência maior, posteriormente você vai ter menos problemas no seu aplicativo, no seu site. Então, o ideal seria realmente que as diretrizes
todas elas, A, AAA e AAA, porque a gente utiliza dos dois, por exemplo, o projeto que eu estou, a gente utiliza A e AA, as duas, não só AA, por exemplo. Então, não necessariamente que vai ser mais difícil. É mais difícil, tem algumas especificações um pouco maiores, sim, mas eu acredito que seria o ideal e eu espero que realmente isso seja adotado aí mundo afora. Não sei se eu consegui te esclarecer. Outra dúvida, no caso por exemplo, tem alguma regra, alguma lei que exige, por exemplo, banco, que todo mundo tem que ter acesso, que eles sejam obrigados a ter esse AAA no sistema deles? Então, até pelo que eu sei, que aqui no Brasil é obrigatório obedecer pelo menos a A e a AA, em conjunto. Pelo menos no banco que eu trabalho, na Everest, né? Eu trabalho para um banco, um projeto de banco também. Tá interessante sua pergunta. E nós temos que obedecer aos critérios A e AA. O AAA já não é, assim, exigido, mas seria o ideal, na verdade. Mas aqui no Brasil, pelo que eu sei, não é uma lei que tenha que realmente obedecer ao AAA. O AAA, ele tem o que de diferencial do 2, do AA? Ele tem algumas coisas mais específicas, ele é um pouco mais amplo também em algumas situações. Tem algumas orientações, por exemplo, eu vi que tem bastante coisa relacionada a pessoas com deficiência auditiva, pelo que eu já estudei dessa parte, que no caso eu não trabalho. Agora no projeto que eu estou mais focada com pessoas com deficiência visual. Então, na parte de deficiência visual, alguns aspectos relacionados a cores, a contraste são um pouco mais específicos e tem os critérios de sucesso um pouco mais, não é complicado a palavra, mas que tem que ser um pouco mais específico mesmo para que seja atingido. Peraí, deixa eu... Meu ar-condicionado, vou desligar aqui. Deu para entender? Não, deu sim. Obrigada, viu? Beleza. E aí os tipos de testes de acessibilidade, né, gente? A gente tem os testes visuais, que eu estava falando aí, testes de contraste, é um tipo de teste visual. São testes executados para ferir a conformidade da aplicação quanto ao foco visível. No caso, o contraste ele pode ser textual ou não textual, tá? Os dos 1 até 400% sem quebra da aplicação. E estuda também essa relação do que é dito pelo leitor de tela e o que é exibido nas legendas e na tela também. E tem que ter uma consistência na apresentação repetida aí dos componentes. Por exemplo, no projeto que eu atuo com uma pessoa que tem deficiência visual. Eu sempre faço os testes visuais e essa pessoa pode atuar fazendo os testes não visuais, que é o que está no slide seguinte. O que seriam os testes não visuais? Executados por QAs cegos ou com baixa visão. Eles visam analisar a sequência lógica dos elementos, porque o que acontece? A pessoa que utiliza leitor de tela diariamente no seu cotidiano, querendo ou não, ela vai ter uma perspectiva mais apurada em relação à questão de ordem de navegação, que às vezes, para mim, que sou visual, pode passar despercebida. Então, por isso que é bem interessante esse trabalho em dupla. A sequência dos elementos, a ordem do foco, a identificação dos tipos de componentes, rotulação dos campos de entrada, por exemplo, você tem ali um campo de inserção de texto, ele tem que ser transmitido pelo leitor de tela que você pode adicionar texto naquele campo de texto. Presença de feedbacks. O que é a presença de feedbacks? Eu estou numa tela, cliquei, por exemplo, em uma categoria do aplicativo e vou para uma outra tela. O leitor ele tem que dar uma espécie de bip para dar o feedback que essa troca de tela ocorreu, entende? E também a organização do conteúdo por títulos, codificação de títulos. Nossa, é um defeito que é muito decorrente em questões aí de acessibilidade. Você abrir um aplicativo, ter o título da tela lá em cima, visualmente falando, eu estou vendo que é um título, mas quando você passa o leitor de tela por ele, ele não lê como título. Como seria ler como título? Quando você faz o swipe
e o swipe vai até essa palavra ou essa frase, que é como título, ele tem que ler, por exemplo, tipos de acessibilidade, título. É ter realmente ser codificado como título, para a pessoa entender que é o título da tela, né? Ah, e o teste de contraste, o querido teste de contraste. Ai, onde é que eu coloquei o chat? Ah, tá. Não sei onde é que eu coloquei o negocinho do chat. Deixa eu colocar aqui. Bom, tudo bem, depois eu olho. Qualquer coisa, vocês me interrompem, me perguntam também, tá, gente? Beleza. Teste de contraste é uma ferramenta muito conhecida que a gente utiliza, que eu acho bem fácil de utilizar, é o CCA. Ele é simples de usar e é open source. Pode ser instalado ou utilizado no modo portátil, modo web mesmo. Como é que a gente utiliza? Para fazer esse teste de contraste, por exemplo, no projeto que eu estou, que é mobile, a gente tira um print da tela e, no caso, esse aplicativo não, essa ferramenta, o CCA, ele tem um conta-gotas que você vai lá e coloca, por exemplo, na fonte e depois você coloca no fundo. O que ele faz? Ele calcula, ele faz uma escala de contraste. E aí a gente tem nas diretrizes da PCG uma escala mínima que tem que ser obedecida. E por que é feito o teste de contraste? Alguém sabe? Daltonismo? Boa, daltonismo, baixa visão, idosos também, que já tem aí um glaucoma ou outras doenças aí relacionadas à visão. Contraste é muito importante, por exemplo, o que seria? Você ter uma tela que é preta e você tem aquela letra azul marinho escuro que você quase não enxerga. Então, é muito importante. E também tem a questão do tamanho da fonte, do peso, que é o que eu vou falar agora. Mas a questão... Oi, pode falar, Diego. Só para complementar, lembra aquela palestra que a gente estava assistindo com a Gabriele? Ela também mencionou que o contraste é importante para ela, ela é autista, e ela estava mencionando justamente a importância do contraste para ela. Isso e eu já ia cores muito chegar aí. fortes atrapalham, deixam ela irritadíssima, assim. Eu já ia chegar aí também, que é um ponto que eu observo no meu filho também. Pessoas que, não só pessoas que estão na síndrome do espectro autista, como também pessoas que têm outras síndromes ou deficiências aí que... Ai, perdão, alguém está buzinando. Que tem aí essa sensibilidade maior com cores. Eu percebo isso bastante no meu filho. Ele realmente se irrita com propagandas que pulam na tela do nada, cores fortes e também quando ele não consegue ler algum conteúdo porque a cor ali do fundo e da fonte não, né, a gente fala não está ornando, mas não é essa palavra, não está em conformidade, né, com um contraste aceito. E aí, como eu estava falando da ferramenta, você pode pegar esse conta-gotas e fazer essa medição, né? Nós que somos visuais, como fazer esse teste, mas não é muito indicado. Assim, eu prefiro particularmente entrar em contato com a equipe de design do projeto e pegar exatamente o código hexadecimal ou RGB dessas cores e insiro na ferramenta para ela calcular essa escala de contraste. E aí, o que acontece? A gente tem aqui essas duas diretrizes, a 1.4.3, que é a relação contraste textual, e a 1.4.11, que é o não textual. E é bom ter as specs do projeto, foi isso que eu falei, ter esses dados, não só da cor do fundo da fonte, como também o tamanho da fonte e o peso da fonte, para que a gente não tenha aí falsos positivos e tenha problema mais para frente. A gente tem que tentar ser mais minucioso possível, né? E aí, complementando o que está no WCAG, a gente espera que textos tenham relação de contraste entre primeiro e segundo plano, de ao menos a escala que a gente coloca ali é 4 por 5 por 1. Isso a própria ferramenta coloca lá como verdinho, se passar de 4 por 5 por 1. Mas no caso de textos em tamanhos de fontes maiores, 18 pt ou 14 pt bold, que é negrito, aí pode ter uma relação de contraste de 3 por 1.
E aí a gente tem aqui técnicas de acessibilidade. Aqui eu confesso que eu me inspirei no meu grande amigo Murilo, que, olha, eu recomendo que se vocês quiserem saber mais sobre testes de acessibilidade, mundo de acessibilidade, entre no LinkedIn dessa pessoa, Murilo Bolognini, cita, até está nas minhas fontes aqui, ele está sempre publicando conteúdos, pílulas de acessibilidade, e aqui veio de uma das pílulas dele. Gosto muito de tudo que ele escreve. Fico muito feliz com isso, muito orgulhoso. Obrigada, Conteúdo obrigada. oral de qualidade. Olha lá o Samuca, ficou com ciúme já, o Samuca. Saudades também. Jamais. Smoke testes são testes rápidos, focados no caminho feliz. Nós que somos dessa área sabemos bem como é isso. A gente pretende caminho positivo, né? Pretende validar os principais pontos da aplicação ou novas funcionalidades testadas, garantindo que os testes possam ser repetidos mais vezes ao longo do desenvolvimento. Ele é mais útil em equipes ágeis, na medida que os QAs de acessibilidade podem ser acionados de diferentes etapas da sprint, caso aí se for Scrum, né? Sem que seja necessário aguardar a finalização do desenvolvimento para avaliar tudo de uma vez. Uma coisa muito importante de ser falada aqui também é que teste de acessibilidade é realizado depois dos testes funcionais. Nós não testamos funcionalidades, nós não somos QAs funcionais. É uma coisa à parte, completamente diferente. A gente testa depois, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Até o pessoal aí da minha equipe, se quiser complementar, ó, podem ficar à vontade. Samuca, Murilo. Vocês... Tá perfeito, Lu. Nada a acrescentar. Tá bom. É a Mari falando. Pode falar. Essa questão que você falou, que esse teste de acessibilidade é feito depois dos funcionais, né? Eu não tinha essa visão, eu não sabia que era assim. Para mim era testado até antes, porque pelo trabalho até que o desenvolvedor possa vir a ter, né? Caso tenha que mudar alguma coisa. E aí eu não... a sua opinião, assim... Vamos supor, eu sou funcional, fiz lá todos os meus casos, passou, todas as funcionalidades estão ok, e você, quando vai testar a acessibilidade, encontra, então, algum problema. Quando isso acontece, há necessidade de eu repetir os meus funcionais por causa disso, ou é uma coisa totalmente à parte do código em si e tudo mais? É uma coisa totalmente separada mesmo, ou por você ter encontrado algo de acessibilidade, eu teria que refazer os meus testes, por exemplo? Então, depende. Depende da experiência que está sendo afetada. Se, por exemplo, eu estou utilizando uma tela e o meu leitor de tela está ali, está tudo ok, está fazendo swipe, está lendo tudo certinho. Daqui a pouco o aplicativo quebra, volta lá para a página inicial. E isso compromete a experiência do usuário que está utilizando o leitor de tela, e que ele vai ficar perdido, porque como assim voltou lá para o início, se eu estava na tela tal? Então, talvez seja necessário, aí o que acontece? Quando isso acontece, nós orientamos e conversamos aí com os QAs funcionais, a gente coloca uma observação até, tá tendo um defeito aí de funcionalidade, tá acontecendo isso e isso, vamos rever o que está acontecendo, porque se a funcionalidade não está bem definida, realmente, questão de experiência de acessibilidade também vai ter problema. Porque a acessibilidade é, né, para todo mundo, não só para quem está utilizando o leitor de tela, né? Então, é uma coisa que não é totalmente separada. Às vezes, dependendo do caso, se compromete a experiência, pode estar junto, sim. Se me permite complementá-lo, Por favor. depende muito do tipo de defeito de acessibilidade. Por vezes, para corrigir Sim. um defeito de acessibilidade, você acaba alterando um componente que já havia sido testado pelo funcional e que estava ok. E justamente por alterar a função desse componente, aí há a necessidade de que o pessoal de funcional reteste aquele componente para saber se ele continua funcional. Exato. E depois devolva para acessibilidade para ver se o defeito foi corrigido. Exatamente. Como é um problema que pode ter surgido lá atrás, compromete a experiência aqui. Exatamente. Obrigada, Mu. Pode participar, adoro que você participe. Imagina. E a gente tem os testes de aceitação, que são mais completos, conhecidos end-to-end, que todos os requisitos de acessibilidade acordados para projetos são validados. Eles buscam essa cobertura maior.
são mais indicados para o início ou fim do projeto, ou como uma última verificação antes do lançamento da aplicação. E é isso, gente. Vou abrir aqui o espaço para perguntas. Como fontes, né? Eu gosto de dizer as minhas fontes. Não, eu olho muito site estrangeiro. Tenho, claro, algumas pessoas aí que eu sigo, que foi o meu querido Murilo aí, que acabou de complementar, que foi meu parceiro de trabalho e que publica no LinkedIn, tá o nome dele aqui, Murilo Bolancita, quem quiser seguir, Murilo com 2 L's. E ele publica muitos artigos aí sobre acessibilidade. Tem o Bruno Pulis, que é uma referência muito boa também. Ele vem da área de desenvolvimento e agora foi para a área de QA. E ele tem um site que ele publica artigos muito interessantes sobre acessibilidade. Então fica aí a dica do Bruno Pulis também. E aqui eu utilizei esses outros sites aqui, realmente estão em inglês. Esse da Google é extremamente interessante, é um guia aí para desenvolvedores, mais focado para desenvolvedores, mas também é bem interessante para nós testadores, né? E aí ele tem uma entrevista com uma pessoa que trabalha no Google e que é uma pessoa com deficiência visual e, nossa, é muito interessante. Aí esses outros 2 artigos aqui também. E o primeiro link é o link da WCAG, que nesse caso esse link aqui é em português, tá? Tem a versão em português. Bom, seria isso mais ou menos, mas a grosso modo, o que a gente deseja, assim, o que eu, como QA de acessibilidade, desejo para um futuro mais acessível? Que as pessoas, primeiramente, para que pratiquem realmente a empatia, entendam que às vezes a pessoa que está lendo tem um problema de contraste, ela não está conseguindo, às vezes, ver aquele texto, não é por uma falta de esforço cognitivo ou por uma preguiça, é porque realmente essa pessoa tem algo que impeça ela de entender aquela fonte, de entender aquele texto, de entender o que está aparecendo nessa tela. E é isso, eu gostaria realmente que mais e mais empresas tivessem essa preocupação, oferecessem treinamento na área, porque os testes não são tão simples assim de ser executados, a gente tem que ter uma atenção muito grande e uma perspectiva diferente do que a gente costuma ter como testadores aí, quem vende, sei lá, automação, funcional, enfim. E, bom, acho que é isso, senão eu vou ficar falando, vou tomar um tempo aqui da Mari. Luana, Oi, tá me ouvindo? eu não tô conseguindo acessar o chat. Você tá demais, hein? Parabéns mesmo. Legal mesmo. Obrigada. Eu não sei. Só uma curiosidade aí para vocês, para quem trabalha com automação aí, tem algumas ferramentinhas para você trabalhar com testes de acessibilidade automáticos, né? Hoje temos o LeanFT, para quem não conhece, é uma ótima ferramenta para trabalhar com Java. Temos uma ferramenta muito, assim, até conhecida de algumas pessoas, que é o Galen Framework, que você consegue fazer todas essas especificações que a Luana comentou. É demais mesmo, tá? Demais mesmo. Parabéns pelo conteúdo. Eu espero que algumas pessoas tenham pegado algumas coisinhas para o nosso sorteio. Vai fazer algumas perguntas, acho que vai ser bem legal mesmo. Eu tentei resumir, porque é um conteúdo muito extenso, eu tentei realmente ser um pouco mais precisa, porque, gente, é muita coisa. A gente realmente tem que estudar, tem que se especializar, tem que ir atrás, tem que ouvir as pessoas que já estão há mais tempo na área, tá aberto realmente para aprender, porque é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, eu vim de uma formação, quando eu iniciei a vir para a área de TI, eu pensava em ser desenvolvedora, comecei a estudar linguagem de programação, Java, JavaScript, Python, enfim. Aí acabei indo para a área de teste justamente porque é uma área que eu me sinto mais confortável e tem a ver com a minha personalidade. E a área de acessibilidade, nossa, é completamente diferente de tudo da área de testes assim que eu vi até agora. E é uma área que realmente requer essa sensibilidade. Eu espero que eu tenha tocado alguém aqui para essa área. Espero. Seria muito bom ter mais pessoas engajadas aí a tornar todos os conteúdos web mais acessíveis. E eu agradeço. E é uma honra ter sido convidada para falar aqui. Espero que tenha ficado claro. Obrigada, gente.